寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. E entre Filipinas e Butão, Filipinas ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos aí relacionados aí à República de Negros e sobre Aniceto Lacson. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje, como vocês estão vendo, eu vou falar sobre a Revolução da Ilha de Negros. Mas eu vou falar o dia a dia, porque querendo ou não, foi até que uma revolução rápida. Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. No ano de 1898, as pessoas da Ilha de Negros, estavam completamente insatisfeitas aí com o governo espanhol. E como o pontapé revolucionário já tinha começado no resto das Filipinas, eles pensaram, por que não aqui também? Então, eles queriam planejar algo aí para o dia 3 de novembro daquele mesmo ano. E eles concordaram que, uma decisão quase que unânime, que quem deveria liderar a revolução deveria ser Aniceto Lacson. E assim ele fez, né? E com isso, ele no dia 3 aí, ele acaba encontrando aí com Goles, Maleco Severino e Leandro Lacsin, tá? Lembrando que Lacson não é parente do Aniceto Lacson, é Leandro Lacsin. E a revolução iria começar em 3 cidades diferentes, em Silay, Balocode e Rimamanlan, Rimamailan, perdoe a pronúncia. E bem, eles foram aí, trocando uma ideia, eles concordaram em que o ataque mesmo em conjunto iria ser no dia 5. Já no dia 4, Juan Arineto, ele acaba abrigando algumas pessoas em sua fazenda, sejam elas pessoas políticas, civis, guerrilheiros, ele acaba abrigando essas pessoas em sua fazenda e na mesma tarde ele acaba indo para a igreja se confessar e no meio da confissão ele acaba falando que vai ter uma revolução, isso até rimou. E que ele avisou ali para o padre, avisar os outros padres, se defender, se proteger, porque o negócio podia ficar feio. Então, a partir desse momento, que ele estava na igreja ou que ele estava voltando para sua fazenda, alguns soldados espanhóis acabam passando por lá. E os soldados espanhóis, eles percebem que não tem ninguém, que não tem, não é que não tem ninguém, mas que não está lotado, que eles não encontram nada suspeito. E eles acabam se retirando, mas antes de se retirar, eles acabam cortando aí todas as linhas telegráficas aí da fazenda do cara. E aí eles acabam vazando. E quando o Juan Arineto acaba chegando em sua fazenda, as pessoas acabam avisando aí dos soldados espanhóis. E quando ele vai tentar passar um telegrama ali para os outros próximos, ele percebe que cortaram a linha do cara. Então, já na manhã do dia 5 de novembro de 1898, é começado um ataque pelo norte e centro da ilha. E o primeiro combate, que não foi bem um combate, deu bom aí para os filipinos, porque eles acabaram cercando um prédio que contava com 10 soldados espanhóis e 7 soldados filipinos que lutavam pela Espanha. E eles fizeram esse cerco. E por que os espanhóis aí se renderam? Justamente porque eles ficaram com medo, sim, mas o porquê? Porque os filipinos eles não queriam gastar munição, não queriam gastar pessoas, até porque eles não tinham muitas pessoas, nem muito tiro. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um cerco ali no prédio, que provavelmente devia ser de madeira, e ameaçaram colocar fogo com tudo ali, com todo mundo ali dentro.
E obviamente os espanhóis e os filipinos, temendo pela sua vida, eles não aceitaram isso. E eles acabaram se rendendo sem lutar. Só que na rendição, o comandante espanhol, ele falou que ele queria que anotasse que tivesse sido uma rendição heróica, que tivesse sido um combate brutal em ambos os lados, e os filipinos não colocaram isso, só falaram, ele se rendeu e pronto. E com isso, né, eles conseguiram aí 10 rifles Mauser e também 10, e conseguiram outros 7 Remington, perdoem a pronúncia. E beleza, já em outro lugar, né, em Balocode, o comandante Isidro de Castro, ele levou 41 soldados lá para conter a revolta, e quem foi contido foi ele, porque ele teve diversas baixas e acabou recuando. E então, isso não ia ficar assim. Aí, na manhã do dia 6 de novembro de 1898, Aniceto Lacson aparece ali em Balocode com 1.000 soldados, né, para confrontar Isidro de Castro, que estava com 50. E vocês devem estar pensando, tá, o cara tem 50 e o Aniceto tem 1.000. Aniceto não tinha vantagem tecnológica, mas tinha vantagem numérica. E o que aconteceu, sim, não, dessa vez teve um combate, né, e uma certa quantia aí dos soldados do Isidro de Castro acabou levando a pior. Mas o porquê? Apesar deles terem a vantagem tecnológica de disparar, o Aniceto Lacson tinha a vantagem numérica, e por mais que essa vantagem numérica eram filipinos com facões e bambus afiados, né, e madeira entalhada para parecer que eram armas de verdade, e canhões de bambu improvisados, obviamente, né, que tomar uma facada naquele período com certeza deveria ser pior que tomar um tiro no meio da cara. Obviamente ambos iam sofrer, mas creio que os filipinos, na raiva que estavam, não iam deixar o Isidro de Castro com uma aparência bonita, né? Então ele preferiu se render, mesmo tendo algumas baixas e causando algumas baixas, mas sem um confronto total, né? Então, a partir desse momento, ao meio-dia ainda do dia 6, eles ambos, né, tanto Aniceto Lacson quanto Isidro de Castro, eles acabam achando um intermediador, que quem era esse intermediador era um empresário chamado José Ruiz. Exatamente o que vocês escutaram, não é José Luiz, José Ruiz. Então, o José, ele acaba fazendo com que os revolucionários e os espanhóis entrassem num acordo, e todos os líderes espanhóis e os revolucionários assinaram um contrato, e com isso os revolucionários já tinham metade da ilha. E ficou um tempo aí sem movimentação, nem dos espanhóis, nem dos revolucionários, até que no dia 17 de novembro ainda de 1898, né, Aniceto Lacson cruza para Negro Oriental, e com isso os espanhóis, eles veem que não tem saída, os caras vão realmente tomar a ilha inteira. Então eles entram em contato com a marinha espanhola, e vocês devem estar pensando, agora começou a diversão, né? Vão canhonar toda a ilha de Negros, correto? Não. Eles chamaram um navio justamente para pegar os espanhóis que quisessem ir embora da ilha, e os filipinos colaboradores também. Então, padres, civis, soldados, quem quisesse ficar, beleza, mas quem quisesse ir embora era muito bem-vindo. Então, a partir desse momento, né, que Aniceto Lacson já chegou ali no norte ali de Negro Oriental, ele começou uma marcha para o sul, né, chegando aí nessa cidade, e levou uma semana, e quando ele chegou no sul, ele não enfrentou nenhuma resistência. A cidade já estava basicamente desocupada, só tinha meia dúzia de pessoas que não eram soldados, eram civis, e a partir desse momento eles acabaram formando aí a República de Negros. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Você já tinha ouvido falar dessa República de Negros? Você já tinha ouvido falar sobre Aniceto Lacson? Se sim, comenta aí. Caso contrário, vão lá assistir os vídeos tanto do card quanto da descrição, beleza? Mas não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve, ativa as notificações. Falou e fui!